Bem-vindo! Hoje falaremos da minha primeira experiência com literatura alemã. Eu li então Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, e essa experiência inicial com Goethe tem como objetivo a leitura conjunta que eu vou fazer com a Débora, da Academia Vocal, que será Fausto. Leremos esses dois pequenos livrinhos em 100 dias, de acordo com a Débora, vamos acreditar que sim. E eu estou muito empolgada para essa leitura aqui, mas quando os meus livros chegaram, eu vi que com certeza é de uma grandiosidade imensa, dá para anotar já. E talvez uma primeira leitura, assim, direto para a obra-prima do autor, a que ele se dedicou a vida inteira para finalizar, não fosse a melhor forma de começar essa jornada, acredito eu, porque afinal eu nunca tinha lido nada de literatura alemã. Nós vamos começar logo pelo grande épico Fausto, e eu queria então ter um pequeno contato com o jeito que Goethe escreve, como que ele se expressa, e decidi então começar pelo Werther. Bom, provavelmente você já sabe que a temática desse livro aqui não é nada tranquila. Esse livro trata sobre suicídio e foi publicada em 1774 pela primeira vez. Foi um grande sucesso. E esse livro aqui, inclusive, é considerado uma das grandes obras-primas do movimento Sturm und Drang, que pode ser traduzido como Tempestade e Ímpeto. Esse movimento pré-romântico da literatura alemã tinha como grande intuito contrapor a cultura alemã à cultura francesa, que tinha muita influência, até hoje tem muita influência na arte, e também buscava a arte por meio do ímpeto, do irracional. Então era uma forma de arte impetuosa mesmo. Bom, esse aqui é um romance epistolar, ele vai ser contado todo por cartas escritas então pelo Werther a um amigo, o Wilhelm, e esse Wilhelm nunca vai aparecer aqui efetivamente, ele vai só receber essas cartas do Werther, a gente nunca vê a contrapartida, só vai saber mais ou menos pelas próprias cartas posteriores, né? Ele é dividido em duas partes e no final da segunda parte vai ter interferência de uma terceira pessoa, que vai ser um editor, que vai reunir algumas cartas e notas deixadas então pelo Werther. O Werther é um jovem, talvez no final da adolescência, bem jovem mesmo, bem aqueles jovens emocionados. Ele por algum motivo está se mudando para uma cidadezinha ali do interior da Alemanha, e nessa cidadezinha ele vai conhecer Charlotte, que é uma moça maravilhosa, lindíssima, idealizada por ele, e ele vai conhecer justamente num baile que ele tá saindo com algumas pessoas ali. Vai ter duas moças junto com ele nessa ida ao baile, e elas vão dizer: olha, você vai conhecer agora uma moça muito incrível, mas é bom você não se interessar por ela porque ela já está noiva. Ela inclusive tem um noivo que é um grande partido, eles se conhecem desde criança e tudo mais. E ele conhece Charlotte nesse baile e obviamente vai se apaixonar perdidamente pela moça, porque é uma paixão proibida e ele já sabia disso desde o início, né? Vai começar então uma grande relação amorosa entre Werther e Charlotte, que ele vai chamar de Lotte, e eles têm conversas intermináveis, ela é super bondosa, a mãe dela faleceu e deixou a cargo dela o cuidado de todos os irmãos dela, então ela está o tempo todo com aquelas crianças, e aquelas crianças amam ela, e a partir disso também vão começar a amar a Werther, vão adorar ele e tudo mais. Até que em determinado momento então vai aparecer o Albert, que é esse noivo da Charlotte, e fica evidente que eles formam um casal perfeito. O Albert acaba se tornando também amigo do Werther, ele não vai odiar Werther, não vai ter ciúme nem nada disso, eles vão se tornar amigos, vão estar sempre os três juntos, na verdade. Só que o Albert também aparentemente ele é advogado, então ele trabalha, ele sai muito para trabalhar, e nessas horas Werther vai passar muito tempo com Lotte e a família dela. E nisso você já consegue observar um primeiro aspecto do Werther, que ele não trabalha. Basicamente, ele foi mandado para aquela cidadezinha por algum motivo, de justamente procurar um trabalho, mas ele não faz nada. Tem até um determinado momento que ele vai contar em uma dessas cartas para o Wilhelm que ele foi cobrado pela mãe do porquê não estava fazendo nada, e ele fala: não, mas como eu não estou fazendo nada? Estou aqui contemplando a natureza, estou aqui amando. Então é toda essa figura pré-romântica de que o homem é sentimento muito mais do que ação e muito mais do que ele faz, e o que ele sente e expressa é muito mais importante do que
as ações dele, efetivamente. Bom, essa paixão vai se desenrolando, vai ficando cada vez mais claro que aquele negócio todo é insustentável, e por conta disso o Werther decide ir para outra cidade, porque lá ele teria uma possível oferta de emprego. Ele realmente vai trabalhar lá como embaixador, só que ele odeia aquele trabalho e todos os dias, todas as cartas que ele manda pro Wilhelm é reclamando do lugar que ele tá, reclamando das pessoas com quem ele convive, reclamando do trabalho dele, do que ele faz. E é óbvio que tudo aquilo também tem relação com o fato de que ele está longe do grande amor da vida dele, da paixão da vida dele, no caso. Por conta disso, ele não vai conseguir se desenvolver naquele lugar, ele vai se demitir, vai voltar pra cidadezinha pra ficar perto de Charlotte, e ele inclusive vai falar na carta pro Wilhelm pra se desculpar com a mãe dele, que sabia que ele tinha futuro como possível embaixador naquela região ali, só que ele não consegue e desiste. Então, nessa volta dele para ficar novamente perto de Charlotte, a coisa vai começando a ficar cada vez mais sustentável, mais difícil, porque, claro, a sociedade vai começar a falar, as pessoas vão começar a estranhar toda aquela relação, vão perguntar a Albert como que deixa acontecer aquilo tudo, porque afinal eles se casaram, eles agora são realmente uma família. E em uma determinada carta, antes da volta dele, inclusive, o Werther vai reclamar disso para Albert, vai dizer: como que vocês não me convidaram pro casamento de vocês? Por que será, não é mesmo? Mas Charlotte também sente alguma coisa muito forte pelo Werther e parece que meio que num sentimento maternal mesmo, ela não consegue deixar que ele vá. Ela vai acabar sempre alimentando esse sentimento equivocado de que os dois podem ficar juntos, mesmo que não intencionalmente. E nessa segunda parte do livro, que se dá quando ele retorna então para a cidadezinha, ele vai ficar cada vez mais melancólico, o sentimento dele fica cada vez mais forte, ele não consegue se desvencilhar daquela paixão arrasadora que ele sente, tudo que ele faz é de acordo com Charlotte. Ele acorda pensando: meu Deus, hoje eu vou vê-la, que alegria. E quando ele não vê, fica horrível o dia, ele não consegue sobreviver ao dia, até que ele se torna realmente depressivo, aparenta ser, porque ele não consegue fazer nada, ele diz que não tem sentido na vida dele, porque ele não vai ficar com Charlotte, porque ela já é casada, então é óbvio que é um amor proibido. E a gente nota que mesmo ele tendo essa paixão fervorosa por Charlotte, ele meio que não consegue ver ela se separando do Albert efetivamente, porque eles realmente fazem um casal perfeito, não tem porquê. Os dois se amam e Albert cuida muito bem dela, então ele sabe que é uma coisa sustentável, ele continua nesse ciclo e mesmo assim ele continua perto de Charlotte e não vai embora, não vai procurar outra pessoa, não vai procurar um sentido na vida, mesmo ela falando em alguns momentos para que ele faça isso, ele não faz. Toda essa trama, toda essa tensão vai se relacionar também às estações do ano. Você vê que no verão e na primavera tem sempre um sentido de renovação, de felicidade pro Werther, ao passo que sempre que ele tá triste aparecem tempestades, chuvas, que também é um elemento que a gente já falou aqui, inclusive, que autores utilizam, né, pra deixar mais gráfico o sentimento do personagem. Até que em determinado momento a vida de Werther vai se tornar insustentável, ele não vê mais sentido, ele não tem por que sair da cama, não tem por que procurar um sentido, não tem por que trabalhar, não tem por que buscar outra pessoa, porque a vida dele é Charlotte e a vida dele nunca será feliz ao lado de Charlotte. Então, como eu já disse, a temática é suicídio desse livro, é sabido isso e é notório, então espero que vocês não considerem isso um spoiler. Mas esse final, essa parte final, tanto ele contando quanto depois o editor remontando o que aconteceu, né, nessa vida dele, nesse final de vida do Werther, é muito bem escrito e eu não consigo largar esse final. Acho que realmente deu pra ver que Goethe é um autor incrível, ele é o grande alemão, né? Ele com certeza é o maior autor alemão até hoje da literatura clássica. Mas talvez já tenha ficado claro que é difícil de ter empatia, pelo menos na primeira parte do livro, com o Werther, porque dá pra ver, ele é um pequeno burguês, ele é mimado, ele não busca
melhorar a vida dele. Ele realmente só coloca aquela paixão na cabeça dele e como o único sentido da vida e o único objetivo, e se ele não pode perfectibilizar aquilo, ele não pode viver. Mesmo os amigos falando, a família falando que ele deveria se afastar, a própria Charlotte falando para ele se afastar, ir atrás de outra pessoa, ir atrás de um trabalho, algo que dê sentido para a vida dele, ele vai continuar ligado naquilo e não consegue sair de perto dela, é quase que um imã. E no final, inclusive, a própria Charlotte vai falar que parece que ele só se sente assim em relação a ela porque é uma paixão proibida, porque eles não podem ficar juntos. Então, é justamente isso que parece a famosa paixonite de jovem, o jovem emocionado que para tudo a vida dele é terrível, ninguém jamais saberá porque ele se sente assim e ele é completamente incompreensível, porque ele pensa diferente de todo mundo e ele é mais inteligente. Tudo isso está em Werther, e por isso ele se torna um personagem um tanto quanto irritante. Eu acho que na segunda parte ele já é um pouco mais maduro, mas mesmo assim extremamente melancólico. Basicamente a paixão da primeira parte se transforma em melancolia na segunda. Realmente achei ele um cara muito irritante, pra ser bem sincera. Mas entendo a grande importância desse livro. Esse livro é muito bom, muito bem escrito. O final é bem pesado, é bem difícil realmente ler aquilo tudo que tá acontecendo, mesmo sendo um personagem irritante como Werther. E Goethe escreve muito bem, tem muito trecho lindo desse livro aqui. Eu realmente gostei muito da escrita de Goethe, estou ainda mais ansiosa para ler Fausto e espero achar aqui personagens um tanto quanto menos irritantes, mas é isso. E eu também tô lendo, enquanto terminava aqui esse livro, eu estou ainda terminando Raiz do Romantismo, do Isaiah Berlin, e ele vai tratar justamente desse movimento romântico aqui nesse livro, e ele vai falar das grandes influências que Goethe teve para esse movimento, embora ele mesmo se coloque fora desse movimento. No final da vida ele vai inclusive dizer que os romantistas são péssimos, enfim, mas principalmente essa obra aqui, que é a mais famosa internacionalmente de Goethe, teve uma influência muito grande nesse movimento, inclusive no Sturm und Drang, né? Ele vai dizer aqui que Werther é a única obra que presta desse movimento, para falar a verdade. Aqui na página 91 ele vai falar isso, ó. A única obra meritória, valiosa que o Sturm und Drang produziu foi Werther, de Goethe, uma expressão característica de seu autor. Aí também não há nenhuma maneira pela qual Werther pode evitar o suicídio. Não há nenhuma maneira de Werther, estando apaixonado por uma mulher casada, e o voto do casamento sendo o que é, e tanto ele como a dama acreditando que o voto é o que é, não há nenhuma maneira de resolver o problema. Se o amor de um homem e o amor de outro homem entram em colisão, aí temos um negócio sem esperança e sem chances, que deve necessariamente terminar mal. Essa é a moral de Werther, e é por isso que diziam que os jovens de toda a Alemanha cometiam suicídio em razão dessa obra. Não porque no século XVIII ou em sua própria sociedade não houvesse nenhuma solução satisfatória, mas porque eles se desesperavam no mundo e o julgavam um lugar irracional, onde uma solução era em princípio inconcebível. Ele também vai falar aqui na página 123 para 124 que a morte de Werther é totalmente inútil. René, na história de Chateaubriand, de mesmo nome, também morre de maneira totalmente inútil. Eles morrem inutilmente porque pertencem a uma sociedade que é incapaz de fazer uso deles. São indivíduos supérfluos. São supérfluos porque sua moral, que é uma moral superior, assim devemos compreender, à da sociedade em torno deles, não tem oportunidade de se afirmar contra a temível oposição apresentada pelos burgueses medíocres e os escravos, as criaturas heterônomas da sociedade em que vivem. Inclusive, o Otto Maria Carpo, em outro livro, não nesse, mas na História Concisa da Literatura Alemã, vai falar que não só a paixão irrefreada de Werther é um problema, como também a incapacidade dele de fazer sucesso naquela sociedade da época, porque ele, embora tenha oportunidade, para ele, por não ser rico, por não fazer parte da aristocracia da época, seria mais difícil para ele ascender socialmente. Já aqui no Iluminismo e a Revolução por Carpo, da História da Literatura Ocidental, que eu continuamente uso aqui, ele também vai falar sobre Goethe, vai falar bastante sobre a vida de Goethe, sobre todas as obras dele, que com certeza a mais importante é Fausto, né? Mas a mais conhecida internacionalmente é Werther. Ele vai falar aqui que no primeiro esboço de Fausto, chamado Urfaust,
Entre cenas grosseiras da vida estudantil à maneira dos pré-românticos, já se encontra a tragédia de Gretchen, da moça abandonada. É a transformação pessoal do assunto social da infanticida, assunto tratado quase por todos os Sturmer, todos do movimento Sturmer and Druk. Aquela mesma experiência deu intensidade ao romance sentimental, o Werther, espécie de autopunição literária, parecendo ao mundo o maior documento da melancolia oceânica dos pré-românticos e conseguindo o primeiro e único sucesso internacional da carreira literária de Goethe. Esse livro também aparece aqui no meu 1001 livros para ler antes de morrer, aqui nessas 2 páginas, com a fotinho do Goethe, e vai falar aqui que o sofrimento jovem Werther, o romance que tornou Goethe internacionalmente famoso, narra a história de um jovem afligido por uma dose exagerada da sensibilidade do século XVIII. Werther é um caso clássico do excesso de emoção, imaginação e introspecção. E aqui no finalzinho do texto vai falar que o romance causou profunda impressão na sua época, e seu lançamento foi seguido por uma verdadeira Werther-mania. Aspirantes a Werther trajavam seu paletó azul e seu colete amarelo característicos. Surgiu até uma água de colônia Werther e porcelanas retratando cenas do romance. Conta-se também que suicídios inspirados na obra alarmaram Goethe, pois sua descrição de Werther foi mais crítica do que laudatória. Então, em alguns textos disse que o Goethe pretendia, com esse livro, não fazer uma ode ao suicídio ou incentivar o suicídio de nenhuma maneira. Na verdade, ele estava fazendo uma crítica justamente a esse movimento pré-romântico, a essa figura pré-romântica que coloca todas as suas paixões acima de qualquer coisa em sua vida e busca o impossível, achando que não há outra alternativa senão o fim da sua vida, caso forças externas acabem com aquilo que ele não consegue obter. É uma grande obra clássica, como eu disse, eu gostei da obra, mas achei o personagem principal um tanto quanto difícil de digerir, digamos assim. Mas é um livro muito bom. Goethe é um autor muito bom e estou muito ansiosa por continuar lendo esse grande autor alemão. Então, muito obrigada por assistir e até a próxima.